O Templo de Salomão. Parte 5. No vídeo anterior, vimos como o rei Davi desejou edificar uma casa para Deus, depois que o Senhor lhe deu descanso de todos os seus inimigos. Davi estabeleceu uma nova ordem de adoração no tabernáculo de Davi, onde a arca do Senhor ficou temporariamente. Embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, ele não pôde construir o templo por ter sido um homem de guerra. Em vez disso, Deus prometeu que seu filho Salomão, um homem de paz, edificaria a casa do Senhor. Agora, veremos como Davi recebeu, diretamente do Espírito Santo, o padrão completo do templo, seus detalhes, medidas e funções. Inspirado por Deus, Davi entregou a Salomão as instruções específicas para a construção, confirmando que o projeto do templo não foi fruto da vontade humana, mas revelação divina. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Vamos ao conteúdo. A revelação e o padrão do templo. Davi disse a Salomão e aos líderes como havia recebido a visão do templo do Senhor por revelação, e que obtivera o padrão de tudo pelo Espírito Santo. Sob inspiração do Espírito, Davi escreveu a visão a Salomão e aos que estariam envolvidos na edificação do templo. Então Davi deu a Salomão, seu filho, o modelo do alpendre com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, e também o modelo de tudo o que tinha em mente para os átrios da casa do Senhor, para todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. 1 Crônicas 28 verso 11 e 12. Tudo isso se me fez entender, disse Davi, por escrito da mão do Senhor, a saber, todas as obras deste modelo. Disse, pois, Davi a seu filho Salomão, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te desalentes, pois o Senhor Deus, meu Deus, é contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que seja acabada toda a obra para o serviço da casa do Senhor. 1 Crônicas 28 do verso 19 ao 20. Em resumo, especialmente conforme detalhamento contido em 1 Crônicas 28 do verso 11 ao 19, temos a descrição do projeto do templo do Senhor. Tudo isto a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos estes projetos, disse Davi. Assim, o pórtico, as casas, os depósitos, as salas, o propiciatório, os pátios, os turnos sacerdotais, a execução da obra, os vasos, o carro dos querubins, tudo foi dado por Deus a Davi, em visão, e ele foi inspirado a escrevê-la conforme a visão que tivera. Foi assim que Salomão e seus colaboradores puderam edificar de acordo com esta visão. Quando não há revelação divina, o povo se desvia. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29 verso 18. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar, espera-o, porque, certamente, virá, não tardará. Abacuque 2 do verso 1 ao 3. Todos os líderes precisam ter uma visão clara, para que o povo de Deus possa enxergar, compreender e seguir fielmente o cumprimento desta visão. Todas as habitações transitórias de Deus seguiram a um modelo claramente revelado. O tabernáculo de Moisés. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Êxodo 25 do verso 9 ao 40. O tabernáculo de Davi. O templo de Salomão. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e a todas as câmaras em redor,
para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas, e para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor, especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço, também o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço, o peso para os candeeiros de ouro e suas lâmpadas de ouro, para cada candeeiro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um, também o peso do ouro para as mesas da proposição, para cada uma de per si, como também a prata para as mesas de prata, ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos, para as taças de ouro devido peso a cada uma, como também para as taças de prata, a cada uma o seu peso, o peso do ouro refinado para o altar do incenso, como também, segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. 1 Crônicas 28 do verso 11 ao 19. O Templo de Ezequiel. Ezequiel 43. Por que Deus foi tão específico sobre os padrões destas estruturas? O templo celestial é um protótipo, o original, o real, o eterno. O templo terreno é uma sombra, o temporário, o tipo. As Escrituras falam distintamente de um templo celestial. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Isaías 6 do verso 1 ao 4. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada. Apocalipse 11 verso 19. Em espírito, Davi viu o templo celestial, assim como Moisés, em espírito, viu o tabernáculo celestial. O templo na terra deveria ser o lugar de habitação de Deus, onde ele poderia habitar entre o seu povo através de seu espírito. Ali, ele poderia revelar a sua glória, falar com voz audível com o sumo sacerdote que escolhera e ungira, com base na redenção. Isto aponta para Cristo que é o templo de Deus corporalmente na terra. Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. João 2 do verso 19 ao 21. Deus estava em Cristo, seu templo. O Espírito, a glória e a voz de Deus foram manifestadas em Cristo e através dele. Ele é o lugar da habitação de Deus, onde quer que estivesse. Portanto, o templo material terreno, o qual era o sinal profético do Cristo de Deus, deveria ser de acordo com o padrão. Como templo de Deus, Cristo se ajustou aos padrões divinos e ao modelo de Deus. Da mesma forma, a Igreja, o templo de Deus na Nova Aliança, deve ser edificada de acordo com os padrões estabelecidos na Palavra de Deus. Deus somente pode habitar entre seu povo na plenitude de glória, à medida que todos os seus padrões se ajustem ao padrão divino, pelo Espírito. Deus somente pode selar com seu fogo e glória aquilo que está de acordo com o padrão celestial. É ministério da Igreja e, de sua liderança levantada por Deus mesmo, edificar de acordo com o padrão divino. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3 verso 16. Investigando, atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que,
não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. 1 Pedro 1 do verso 11 ao 12. Paulo, como sábio edificador, recebeu o padrão divino e a ordem para a igreja do Novo Testamento, o templo de Deus, e advertiu a cada edificador: veja cada um como constrói. 1 Coríntios 3 do verso 9 ao 17. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.